santuário celestial. Agora é o seguinte, chegamos então na figura seguinte. Na figura seguinte, então chegou aqui o grande desfecho da controvérsia a respeito do famoso título, tem ou não tem, na coroa. Então o irmão Dantas e outros irmãos aí no estudo passado perguntou, aquele título do 666, que é o título do Vicarius Filii Dei, que significa vigário do Filho de Deus, tem ou não tem na tiara do Papa? Essa é a pergunta, né? Vamos abrir primeiro Apocalipse 13, está na tela aí para você ver, se você tem a Bíblia aí. Você conhece esse texto, mas apenas para ficar de maneira mais clara. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Olha o que nos diz a Bíblia. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Então, o número da besta, ou seja, do poder que perseguiu, o número do chifre pequeno, que o chifre pequeno e a besta é o mesmo poder, é 666. Aí agora a questão é, tem esse número na mitra do Papa? Tem ou não tem? Então eu digo para vocês que os dois irmãos que falaram, um falou que tinha, outro falou que não tinha. Os dois irmãos acertaram e os dois irmãos erraram. Vamos ver então na figura seguinte para entender o que eu estou falando aqui sobre os 666. Figura seguinte, temos aí, ó. Então, esse é o famoso título, Vicarius Filii Dei, está escrito em latim, certo? Então tem agora a fonte aí embaixo. Vamos então à resposta para o Dantas. É um título que apareceu por volta dos anos 752 a 774, num documento histórico. Então onde é que esse título aparece? Num documento histórico e não na tiara. Como doação de Constantino. Onde é que está a fonte? Ferraris Prompta Biblioteca de Roma, 1890, volume 6, página 43, coleção 2. Então está aí a fonte, tá bom? Eu estou citando um livro romano, ok? Para vocês, não estou citando um livro protestante. Então, irmão Dantas, o Dantas está correto quando diz que o título não está na coroa do Papa. Não está na tiara do Papa. Está correto. E o irmão que disse que o título está na coroa, que tem o título, ele está correto quando diz que tem o título. Só não está na coroa, irmãos. Certo? Então, na verdade, por que não aparece na coroa? Porque a coroa que o Papa usa, ela é uma coroa copiada da mitra do paganismo, do sacerdote de Dagon, da deusa Cibele. Então, e lá não tinha 666. Lá não tinha. Então, esse título é um título que o papado teve, passou a ter, a partir do 752 ali, doado lá por Constantino, lá atrás. Mas esse título começou a ser usado a partir dessa época aí, certo? Começou a ser demonstrado publicamente que ele era o Vicarius Filii Dei. Esse título aqui, ó, Vicarius Filii Dei, foi o título que Constantino deu para o papado. Porque nós vamos ver que Vicarius Filii Dei significa vigário do Filho de Deus. Então, como Constantino entendeu que ele não era mais o pontífice romano, o construtor de ponte entre o mundo físico e o mundo do além e o mundo espiritual, e sim o Papa, o bispo de Roma. Então ele entendeu que o bispo de Roma ocupava o lugar de Cristo na terra. Então ele entendeu que o bispo de Roma era o vigário do Filho de Deus. Se o bispo de Roma era o vigário do Filho de Deus, então ele deu esse título para ele. Olha, então daqui para frente, você vai ser chamado Vicarius Filii Dei, vigário do Filho de Deus. Aí Constantino doou esse título para o papado. Porém, ele não usava esse título na sua coroa, certo? Ele apresentava-se como esse título. E há alguns argumentos históricos, mas eu não encontrei nada assim comprobatório, como esse aqui de hoje, de que houve um período que os papas usaram esse título na estola. A estola, para quem é católico sabe o que eu estou falando, a estola é aquela faixa que o padre usa aqui por cima da sua batina para poder celebrar a missa, chama estola. Então, há alguns historiadores que comentam que no passado, na estola, em algumas estolas especiais, tinha esse título. Só que eu não posso afirmar para vocês se isso é verdade, se esse título aparecia na estola, porque eu não encontrei, por enquanto, né? Vou continuar pesquisando,
um dado escriturístico como esse aqui. Mas o título existe, ok? Vicarius Filii Dei existe, é um título papal, é uma arrogância romana, uma arrogância católica que significa vigário do Filho de Deus. Agora nós vamos para a figura seguinte e a respeito desse título aí, vamos ver algo interessante aqui, ó. Então, na figura seguinte, nós temos aí a coroa papal, que é uma coroa verdadeira, essa que vocês estão vendo aí. É a coroa do Pio IX. Ela, como eu falei para vocês em estudos anteriores, ela é uma coroa tríplice, 3, por quê? Porque ele, no dia que é coroado, ele se considera rei da terra, rei do céu e rei do inferno, certo? Então, o Papa se considera o cabeça do céu, da terra e do inferno. Por isso que a coroa é tríplice. A coroa é verdadeira, a coroa existe, é 3 coroas em uma só, e ela sempre foi de vários formatos, né? Porque geralmente os reis presenteavam os papas com essa coroa. Porém, o título Vicarius Filii Dei não aparece na coroa. Isso que vocês estão vendo abaixo da coroa é a estola, é o que eu falei para vocês. Isso é uma estola, tá vendo? Então nós vamos ver aí, ó, na tarja amarela você encontra em português vigário, com as letras negras, vigário do Filho de Deus, tá bom? Na tarja amarela. Do lado da tarja amarela vocês encontram em latim vicarivis, embaixo, letra branca, Filii, tudo na horizontal, do outro lado, Dei. Estão vendo aí? Esse é o título que o papado tem. Aí agora, como Roma, as letras romanas, elas são numéricas, então nós vamos aí, para quem conhece os algarismos romanos, tá aí, V é 5, I é 1, C é 100, A não tem valor, R não tem valor, I é 1, V é 5, somando 100 com 1, com 5, com 1, com 5, dá 112. Filii, F não tem valor, I é 1, L é 50, I é 1, I é 1. Então, 51 e 2 e 3. Na terceira coluna, de Deus, Dei. D é 500 no algarismo romano, E não tem valor, I é 1. 500 mais 1, 1. Aí coloquei embaixo, aí, de azul, no quadradinho, 112 mais 53 mais 501. Quanto dá mesmo? 666. Então, esse é um dos títulos que dá 666. Mas eu não sei se você sabe, o papado ele tem vários títulos, mas eu coloquei apenas 3, tá bom? Como a sua coroa é tríplice, ele se apresentava nas cerimônias pompais, né, de pompa, quando ia coroar os reis da época na Europa, na Idade Média, ele se apresentava sempre com esses títulos. Esse é o primeiro. Vou apresentar para vocês mais 2 títulos diferentes, que também dá 666, tá certo? Então não é apenas um título. Agora é interessante observar o seguinte, irmãos, na numerologia bíblica, o algarismo 7 representa a perfeição divina, certo? 7 é o número de Deus, 7 é o número da palavra de Deus, e 7 não é o número da mentira, como as pessoas dizem por aí. E essa é outra história criada pelo mundo do erro, né? 7 é o número da perfeição e é o número da verdade. 7 não é o número da mentira. E 7 também é o número da totalidade, da perfeição. Deus determinou que sua obra fosse concluída no 7º dia, certo? Então o número preferido de Deus é o 7. Você vai para o Apocalipse, só aparece 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 anjos, e o 7 está presente em tudo. 7 pragas. Agora, portanto, se 7 é o número divino e o número da perfeição, da totalidade, 6 representa o quê? O número humano, o número de homem. Por quê? Porque o homem foi feito no 6º dia. Lembra-se que Deus fez o homem no 6º dia? Então 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus, certo? E 6 representa uma obra imperfeita, uma obra incompleta, certo? Portanto, representa de certa maneira a imperfeição e também certo erro, dependendo de como se enquadra a sua aplicação. Assim, Deus, ele realmente é perfeito no 7. 3 vezes, né? Até a Bíblia chega a dizer em Isaías 6:1 que Deus é santo, santo, santo. Então Deus é perfeito, 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 certo? Agora a besta do Apocalipse 13, tanto quanto a ponta pequena de Daniel capítulo 7, lá ela é declarada como imperfeita 3 vezes. O número dela é 666, ou seja, ela é imperfeita, imperfeita, imperfeita. Ela é errada, errada, errada. Ela é incompleta, incompleta, incompleta. Percebe? Então 666 significa isso aí. Representa a imperfeição humana. Representa uma adoração incompleta. Por isso que a humanidade, aceitando o dia de guarda de domingo, recebe
uma imperfeição humana no seu coração, recebe em sua mente uma imperfeição terrena, portanto recebe o sinal da besta, que é o 666, certo? Agora nós vamos para a figura seguinte, para vocês verem o segundo título que eu coloquei aí. O segundo título que o Papa usa é esse aí, ó. Isso não é declaração minha, de forma alguma, isso aqui é declaração oficial da Igreja Católica. Esses são os títulos dele, tá bom? Então, esse título católico em latim, porque era a língua oficial de Roma, por isso que as missas no passado eram celebradas em latim, certo? Há 200 anos atrás, 300, 400, a missa era celebrada em latim e de costa para o povo. Você já viu isso no estudo anterior, porque o Papa não podia ficar de costa para a hóstia, mas podia ficar para o povo. Então, celebrava de costa em latim. O povo entrava vazio na missa e saía vazio, né? Continua, então o título diz assim, ó, Lativis Rex Sacerdos. Significa o quê? Embaixo aí de vermelho está rei sacerdote latino, da língua latina. Então o Papa se considera o rei e sacerdote latino, de todas as línguas de origem latina. Aí vem todas elas que você imaginar aí, né, de origem latina, ele é o rei. Então, L é 50, mais A não tem valor no algarismo romano, T não tem valor, I, 1, N não tem valor, V, 5, S não tem valor. Rex, R não tem valor, E não tem valor, X é 10, mais sacerdo, S não tem valor, A não tem valor, C é 100, E não tem valor, R não tem valor, D é 500, O não tem valor, S não tem valor. Então você soma aí. 50 mais 1, 51, com 5, 56, com 10, 66, com 100, 166, com 500, 666. Você acha que isso é coincidência? Irmãos, não existe coincidência na palavra de Deus. Nas profecias não existe coincidência. Existe apenas providências e onisciência, mas coincidência não. Então o Papa usa esse segundo título, rei sacerdote latino, que não tem para onde ele correr. Ele é o 666. Percebe? Não apenas por causa desse título, mas por causa de todos os 13 requisitos da ponta pequena que só enquadra nele. Nós estamos vendo até aqui apenas o quarto ponto, certo? Você aguarde que ainda tem mais 8, 9 pela frente. Na figura seguinte, vamos ao terceiro título aí do papado, que novamente cai sobre ele, porque é um título dele, não é meu, que eu estou dando para ele, e nem muito menos os historiadores, é dele, ele mesmo se proclama dessa forma aqui, ó. Em latim temos aí Vicarivis Generalis, taxa amarela em cima, aí embaixo amarelo de novo, Dei in terris. Lá embaixo, no vermelho, está em português, Vigário Geral de Deus na Terra. E o Papa se considera o Vigário Geral de Deus na Terra. Em Romanos, temos aí o V5, o I1, o C100, as outras letras não têm valor, você já sabe, o I1, o V5. Generalis, na palavra generalis aparece apenas o L50 mais o I1. Dei, o D é 500, E não tem valor, o I1. In, 1 de novo, terris, T não tem valor, só o I. Então nós temos lá em cima 5 e 1, 6, com 100, 106, com 1, 107, com 5, 112, com 1 e mais 50, 113, com 50, 163, com 500, 663, com mais 666. Então está aí o terceiro título seguido usado pelo Bispo de Roma, pelo Papa, que é 666 e que realmente cabe apenas em sua pessoa. Tá bom, irmão? Então nós apresentamos vários títulos aí. Na figura seguinte, temos aí a entronização do Papa Pio XII, no ano de 1939, com toda a pompa, todo orgulho, toda exaltação humana. Vocês estão vendo aí uma figura real, uma fotografia real da época, sendo levado nos braços, aclamado pelo povo, que até o ano de por volta de 1960, ainda era assim, o Papa era em praça pública, era levado como um rei, como Deus nos ombros. Hoje ele não faz mais isso, né? Porque isso aí não cheira bem, né? Para suposta humildade que ele quer mostrar para o mundo que tem. Então não cheira bem usar aí publicamente uma coroa tríplice e ainda ser levado nos ombros como um Deus. Mas até 1960 eles eram em praça pública levados e adorados pelo povo dessa forma. Então, meus queridos irmãos e Sérgio, vocês estão percebendo que realmente a profecia vai caminhando para uma sequência de acontecimentos que não dá para fugir. Com o acontecimento histórico vai só se afunilando e não tem para onde correr.
Não é verdade, pastor? Não tem pra onde correr. Tem. Não tem pra onde correr. Claro e patente toda a descrição histórica e eclesiástica, né? Exatamente. Profética, histórica, né? Temos declarações aí de historiadores que nem religiosos são. Então eu acho que para o amigo Dantas aí e para o outro amigo irmão aí, ficou claro. O título existe, Vigário e Filhos Deis, existe. O título é dele. O título tem documentação histórica provando isso? Tem fonte de livros? Tem. Mostrei para vocês aqui. Porém, o título não aparece na coroa. Entende? É um título que foi recebido por ele, doado por Constantino, e ele aceitou, e ele usa esse título, mas usa assim, no caráter, não na coroa. Eu creio que o Dantas deu para entender, né? E também o irmão lá. Com certeza, foi bastante compreensivo, bem esclarecedor. E eu creio que não era apenas a dúvida do Dantas. Muitas outras pessoas tinham essa dúvida e hoje foi esclarecido, né, pastor? Eu acredito que sim, né? Pergunta nós não temos muita, só temos uma pergunta que eu fiz questão de deixar, talvez é a dúvida não só da irmã Naí, como também de outros. Agora, comentários aqui nos bastidores, demais, pastor. O conhecimento, alguns até agradecendo pela sua didática de explanação, alcança com eficiência o conhecimento de todos, certo? E alguns comentários sobre os contextos das explicações do texto, foi bem esclarecedor aqui no chat. E a nossa pergunta de hoje aqui do chat foi de Anaí, da irmã Naí. O Papa Francisco será o último Papa das profecias? Segundo a descrição bíblica, nós sabemos que não, mas nós temos outra maneira de responder, de uma maneira mais clara para ela e outros, né? Verdade. Pois é, irmã Naí. Está revelado que o Papa é o homem do pecado, é o filho da perdição, é a besta de Apocalipse 13, é o 666, tem este título de arrogância. Está revelado que ele vai colocar, o domingo é a autoridade dele. Está revelado que ele é o secretário do diabo, né? Está lá no Grande Conflito, página 50, que ele é o enviado dele. Está revelado muita coisa a respeito dele, só não está revelado se ele é o último, né? Justamente. Não está igual revelado, aconteceu anteriormente, muitos pensavam que era o último. Sim, houve uma renúncia e houve uma ocupação do atual Papa Francisco, né? Exatamente. E ninguém sabe profeticamente, vem muita descrição, mas pode acontecer alguns eventos e a sua substituição. Pode. Não é verdade? Exatamente. Se alguém, irmã Naí, tentar pegar a profecia de Apocalipse capítulo 17 e fazer um malabarismo lá dos oito reis lá, para aplicar aos 8 papas, a partir de Mussolini para cá, a partir de 1929, isso é um malabarismo que não encontra apoio bíblico, e muito menos no espírito de profecia. Então, sabe, falar que o Francisco é o último papa, eu diria que é uma arrogância, né? É uma arrogância teológica, porque não está escrito. Nós não sabemos. Pode ser? Tomara que seja, irmão. Vamos torcer que seja, né? Porque aí a história desse mundo acaba logo, porque ele não tem vida longa também, o Francisco, né? Talvez no máximo 8 anos de expectativa de vida, pelo fato da idade dele, né? Tomara que fosse mesmo. Deus abençoa que seja o último mesmo, para acabar logo a história desse planeta velho, de pecado, e a gente ir embora logo e morar com Jesus. Mas nós não sabemos se é, né? Eu torço que seja, irmão. Particularmente eu torço que seja, mas não tem base bíblica para dizer que é o último, tá certo? Então, como não tem, a gente silencia a respeito dessa questão se é o último Papa ou se não é. Não é mensagem bíblica e nem muito menos nossa adventista dizer que é o último Papa. Pastor, a nossa amiga Deise Feliciano também disse que fez uma pergunta aqui no início. Eu não localizei essa pergunta. Eu peço que ela faça novamente, que a gente tenta responder. Então enquanto ela faz aí, Moeb pode passar a próxima figura e o Sérgio vai procurando sua pergunta, irmã Deise. Se alguém fez aí, às vezes a gente passa batido, porque é muita pergunta, né? E muito comentário. Então, se você fez uma pergunta e não foi respondida, coloca ela de novo aqui agora, então, para o irmão Sérgio captar. Nessa figura seguinte, enquanto você faz a sua pergunta aí, temos aí a ordem cronológica das abominações papais. Que coisa tremenda. Olha, eu coloquei aqui a ordem de ano. Cada ano, como é que ele foi colocando as coisas dentro do seu contexto, das suas abominações. Então, nós temos aí, irmãos, ano 301. Aí, o Papa, a Igreja Católica, aconselha o domingo como dia de guarda. Você sabia que o domingo já era aconselhado nos bastidores católicos como dia de guarda, bem antes de Constantino fazer o dia virar lei? Pois é, só era aconselhado, mas apenas mais na frente que ele se torna oficial. Ano 310, está vendo aí na lateral? Inicia a oração pelos mortos. Sabia disso? Você que é católico talvez nem sabia disso, né? Olha onde é que está esse negócio de oração pelos mortos. Ano 310, porque a igreja aqui já estava corrompida há muito tempo. E onde é que estava a igreja de Deus, irmão, nessa época, no ano 310? Nas montanhas, nos vales. Eram os montanistas,
Nós talvez vamos fazer esse estudo aqui, irmãos. Quem era a igreja de Deus no ano 70, ano 100, ano 150, ano 200? Donatistas, montanistas. Esse era o povo de Deus que se desvinculou de Roma e foi morar nas montanhas. Depois surgem os valdenses, lá por volta do ano 500, mais ou menos. Então, ano 310, inicia a oração pelos mortos. Ano 320, acender velas para a intenção dos mortos. Esse negócio é tudo velho, essas superstições católicas. Ano 321, Constantino converte-se ao catolicismo e ele promulga a lei do domingo. Ano 336, a Igreja Católica oficializa o edito acima, ou seja, ano 336 a Igreja Católica oficializa a guarda do domingo que Constantino lá no 321 decretou. Ano 370, início da veneração de anjos. Olha aí quando a igreja começou a adorar anjos e santos e altares. Ano 370, a igreja começou a tirar as idolatrias que tinha em Roma pagã, Saturno, Júpiter, e trouxe para a igreja católica. E no lugar de Saturno eles colocaram a estátua de Pedro. No lugar de Júpiter eles colocaram a estátua de Tiago. E assim foram adorando no mesmo lugar, com os mesmos respectivos maneiras e jeitos e trejeitos que Roma pagã tinha, Roma papal passou a ter. Ano 394, culto substituído pela missa. Até então, você que é católico não sabia que a igreja católica fazia culto. Mas aí o inimigo diz assim, não, culto não é bom. Porque culto tem que explicar a palavra de Deus, então vamos fazer missa. Para o povo não entender. E aí em 394 a igreja católica implementou a missa dentro das suas reuniões. Ano 400, oficialização de oração pelos mortos. E aí também surge o famoso sinal da cruz. Isso é velho, ano 400. Onde é que está o ano 400? Ano 416, batismo de recém-nascidos. Até então a igreja católica não batizava recém-nascido. Você que é católico e não sabe, talvez. A partir de 416, alguém diz, vamos batizar recém-nascido? Para o menino não ficar pagão. Aí começou essa ideia de pagão, Próxima figura, irmão Hebe, nós temos aí a continuação dos anos. Temos aí, ano 431, a igreja oficializa o culto a Maria, mãe de Jesus. Então, no paganismo, Roma adorava várias deusas. Cibele era a mais importante em Roma pagã. Adorava também Diana. Aí o que eles fazem? Sabe de uma? Esse negócio de ter uma mulher na igreja como deusa também é bom. Aí vamos botar Maria aqui, a mãe de Jesus? Aí colocaram, ano 431, começou o culto a Maria dentro da igreja católica. E não tinha. Se você pegar um católico mesmo, do ano 300, e dizer para ele que tinha que adorar Maria, ele ia se assustar, ele ia ser contra. Mas o católico do ano 430 já diz, não, está certo, a igreja falou, está falado. Ano 526, extrema unção, perdoando o enfermo pecador. Então a igreja católica, ela acredita que se uma pessoa está doente, o padre vai lá e faz a extrema unção, que é com um óleo de azeite, se não me engano, especial lá, uma pomada azeitada, e vai lá e unge com 3 cruzes a cabeça, a testa do católico doente. Na mentalidade católica, essa extrema unção perdoa todos os pecados dessa pessoa, mesmo que ele não peça perdão. E isso não é bíblico. Ano 593, instituição do purgatório. Então a igreja achou que tinha que ter purgatório. Ela tirou também da Grécia essa ideia do limbo, do Hades, o local onde os mortos ficavam para os gregos, religião pagã. A igreja diz assim, sabe que isso é uma boa ideia? A pessoa não foi muito bom aqui, mas também não foi muito mal. Então ele não pode ir para o céu se ele não foi muito bom. Então vamos arranjar um lugar intermediário, um purgatório. Aí a igreja foi e criou o purgatório da cabeça dela. E aí no purgatório vai empurrando essas pessoas que não foi muito mal, mas também não foi muito boa. Ano 788, oficializa a adoração às imagens e relíquias. Então se você pega um católico do ano 500 e fala para ele, olha, você tem que ter relíquia em sua casa, que é importante, você tem que ter imagem de escultura, ele ia estranhar isso. Mas os anos passam e as heresias vão, penetrando, as abominações papais vão entrando, porque todas elas aqui foram sancionadas pelo Papa. Ano 850, a igreja cria ramos e água benta. Ano 880, a igreja cria a canonização dos santos. O que é isso, irmão? Canonização é quando uma pessoa supostamente boa morreu, como Madre Teresa de Calcutá, como a irmã Dulce, pessoa caridosa, morreu. Aí o Papa diz que ela já está no céu, automaticamente. Porém, ela não está perto do trono de Deus. Aí, se acontece um milagre na terra, em nome desse suposto santo, então o Papa vai e coloca ela como beato. Então, lá no céu ela dá um passo, fica mais perto do trono de Deus. Ela anda mais 1 quilômetro.
aí chegando perto do trono de Deus. Se ela faz outro milagre aqui na terra, então o Papa canoniza ela, santifica, ela dá mais outro passo e chega perto do trono de Deus. Que coisa doida, né? Então essas ideias, teorias humanas aí que não tem base nenhuma. Canonizar significa isso aí. A pessoa é santa, ela está do lado do trono de Deus. É por isso que eles acreditam que esses santos aí supostos, né, intercedem pelo homem. O que é mentira. No ano 998, instituição do dia de finados, quaresma e paixão de Cristo. Então, olha aí, o negócio do finados é velho, né? Tem mais de 1000 anos. Na próxima figura, irmão, Hebe, dando a sequência aí, enquanto você acha a pergunta ali. Já tá aqui, já. Achou, né? Já estou só organizando mais então, vamos terminar outras. aqui. Ano 1074, a igreja coloca a instituição do celibato. Você sabia que os padres casavam? Até o ano 1000, os padres casavam, tinha filhos, tinha família, numa boa, tinha casa, tinha esposa dele. A igreja nessa época não tinha prostituição em excesso, né, como tem hoje. A igreja não tinha tanta pedofilia como tem hoje. A igreja não tinha homossexualismo como tem hoje. Porque o padre tinha sua esposa, tinha sua família, que é o correto, como a Bíblia manda. Aí a igreja disse assim, mas esse negócio não está dando certo. Os padres morrem e aí tem que dividir, manter as viúvas, os filhos e a herança para eles. E a igreja não vai ficando rica, vai ficando pobre. Então o que deu na cabeça deles? Vamos fazer um negócio. Vamos inventar um celibato aqui. E o padre não pode casar mais a partir de hoje. E aí o que aconteceu? Daí para frente, meu irmão, foi um incentivo à prostituição, um incentivo a tudo que você pensar de sexualidade depravada. Porque não pode casar, você imagina. Está proibido de casar. É proibido casar, mas não é proibido fazer o resto. Só é proibido casar. 1074 foi a instituição do celibato. 1095, início da venda de indulgências. 1184 até 1234, estabelecimento do Tribunal da Inquisição. E aqui eu quero falar para vocês, você não pode perder semana que vem. Semana que vem nós vamos falar no estudo todo só sobre a Inquisição. Tudo sobre a Inquisição. Quando começou, por que começou, quem teve a ideia, quem foi que foi o grande criador, quanto tempo durou, quais armas usaram, para quem eram as armas específicas, como morria cada cristão e cada verdadeiro filho de Deus. Ano 1200, introdução do rosário, o famoso rosário, que é rezar o texto lá todinho, grandão, lembra dele? Ano 1215, a transubstanciação da hóstia, já falamos isso no estudo passado. Se você está chegando hoje pela primeira vez, você precisa voltar lá para ouvir o estudo anterior e o primeiro e o segundo também, porque você não pode perder, é a linha de sequência dos estudos. Transubstanciação da hóstia, a igreja passou a acreditar que o padre tinha um poder de transformar uma hóstia no corpo de Cristo literal. Literalmente, né? 1229, o ano oficial em que a Igreja Católica proibiu a leitura da Bíblia. Pronto, de 1229 para frente, nenhum católico mais podia ler Bíblia. Pena de morte se lesse a Bíblia. Por isso que Lutero encontrou a Bíblia como acorrentada. Era proibido ler. 1311, procissão do Santíssimo Sacramento, que é aquela hóstia lá no sacrário móvel, que lembra que nós já falamos isso aqui, sai na rua com a procissão, segurando aquela haste de ferro com a hóstia, e vai todo mundo atrás, adorando a hóstia. É aquela procissão. Isso é velho. Isso é do ano 1311. 1414, o uso da regra da hóstia na missa, aí passou a ser a regra oficial da hóstia na missa. Ano 1545, a tradição está acima da Bíblia. Lembra que o cardeal falou para vocês aqui? Vocês viram o vídeo aí? Ele falou a verdade, tá aí, ó. 1545, a igreja disse assim, olha só, os protestantes surgiram em 1513, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, vamos ler a Bíblia. Aí a igreja, para poder segurar e conter o protestantismo, estabeleceu um dogma. Daqui para frente, quem manda é o catecismo, e a Bíblia não manda mais. Aí foi uma maneira de tentar conter os protestantes. Quando o protestante apresentava a Bíblia, estudava com o católico ficava convencido. Aí o padre chegava, meu filho, a Bíblia está dizendo isso, mas a tradição diz isso, deixa a Bíblia. E aí o católico deixava a Bíblia, ia para a tradição e se perdia, porque deixou a palavra de Deus e se perdeu. Próxima figura, e fecha aqui, Sérgio, o estudo de hoje, e abra o espaço para pergunta. Okay. Ano 1546, inclusão dos livros apócrifos. O que é isso? A é de negação, apócrifo é de inspiração. Então, apócrifo significa livros não inspirados por Deus. Então, na Bíblia Católica, para conter o protestantismo, a partir do ano de 1546, a Igreja Católica incluiu na Bíblia, que até então não tinha a Bíblia Católica, 7 livros. Macabeus, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, Daniel capítulo 12, que não tem nas nossas Bíblias, e nenhuma nossa, Eclesiástico e mais há outros livros lá. Então, para você ver que a própria Bíblia Católica original não tem 73 livros.
Mas a de hoje tem 73 livros. Por isso que o católico fala que a Bíblia dele é completa. Não é completa, a Bíblia dele é adulterada. Pega uma Bíblia católica de 500 anos atrás e você vai ver que é uma Bíblia protestante autêntica. Só 66 livros. Esses 7 livros que estão aí foi apócrifo, livro que não é inspirado por Deus e foi incluído na Bíblia católica. Por quê? Porque lá ensina coisas que são erradas, contrárias à palavra de Deus. Ano 1854, Imaculada Conceição de Maria. O que significa isso? 1854, o Papa declarou que Maria é pura, santa e imaculada como o próprio Jesus. Em outras palavras, para a igreja, Maria nunca cometeu pecado nenhum. Maria nasceu sem pecado. Que aberração, hein? Que blasfêmia grotesca. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas a Igreja Católica, em 1854, declarou que Maria é o único ser humano na terra, abaixo de Cristo, que não tem pecado, que não teve pecado na terra. 1870, o dogma da infalibilidade papal. Bom, lembra que eu falei para vocês outro dia, porque o Papa só anda de branco? É baseado nesse dogma aqui. O Papa é o único ser humano vivo na terra que não comete pecado. Então ele não precisa pedir perdão. Por isso que ele só anda de branco, porque ele é puro, imaculado como o próprio Jesus. Ele é santo, perfeito, todas as suas ações são perfeitas. Por isso que ele só anda de branco. Entendeu agora porque ele anda de branco? Porque esse dogma aí, essa blasfêmia aí, imaculado, ele se acha santíssimo como o próprio Cristo. Ano 1950, aí a igreja declarou que Maria subiu ao céu e já está sentado à direita de Jesus. É uma blasfêmia também. E ano 2000, a última blasfêmia da igreja católica foi essa aí, ano 2000. Somente pela igreja papal se pode obter salvação. Então, para a igreja nós estamos perdidos, meu irmão. Graças a Deus, né? Que estamos salvos quando cremos em Jesus como Salvador e temos apenas a sua palavra como regra de nossa vida. Então essa foi a última blasfêmia. Vocês viram aí, meus irmãos, então a ordem cronológica das abominações, das blasfêmias papais, que é cada uma pior do que a outra. Então, nesse ponto aqui, a gente fecha aqui e fala para vocês, semana que vem está imperdível. Você vai ver como que a coisa vai ficar feia para os cristãos da Idade Média. Isso é sinal que você não pode perder. Na próxima semana, o Encontro Palavra Aberta. Aguardamos você. Pastor, nós temos aqui 3 perguntas. Se o tempo não permitir, a gente responde uma e deixa as outras 2 para o próximo encontro. Ok? Nossa amiga Deise Feliciano formulou melhor a sua pergunta. Ouvi falar que existe um Papa que usa veste de cor preta, chamado Papa Negro. Se existe, quem é e por que usar cor preta? É verdade, irmão, existe. O Papa Negro não é porque ele é negro, não. Ele só usa a vestimenta preta realmente. É porque, irmã, aqui é uma história longa, não dá para destrinchar todo. Mas ele é o Papa que atua nos bastidores da maçonaria. Ele é o líder da maçonaria mundial. Ele que ordena o que vai acontecer na economia dos mundos. Ele que ordena o que vai acontecer com respeito aos bancos, inflações. Então ele coordena a maçonaria do mundo, que coordena os bancos. Os maiores banqueiros do mundo são os maçons. Então esse Papa Negro ele atua também nas religiões, ele introduz jesuítas dentro das religiões, inclusive dentro do adventismo é cheio de jesuítas, né, para destruir dentro das religiões protestantes, destruir a doutrina verdadeira da liberdade religiosa, para destruir a crença verdadeira de que só a palavra de Deus é pura e verdadeira. Então, na criação de tudo quanto é erro teológico do mundo protestante, vem por trás dele. Então, o Papa Negro existe, ele é o líder dos jesuítas, que, por sinal, atualmente, quem manda no mundo são os jesuítas, porque o Papa Branco, que é o que nós conhecemos, o Francisco, é jesuíta. O Papa Negro sempre é jesuíta, certo? Então, o Papa Negro é o líder da ordem dos jesuítas, que é o líder máximo dos maçons e que manda, irmã, praticamente na economia, na educação, ele influencia na educação também, porque através dele e dos seus subalternos, que estão em todos os ramos, ele implementa, por exemplo, essa bagunça hoje de ordem de gênero, né? Sexualidade, confusão, tudo, isso aí vem tudo dele. Ele faz um negócio para criar o caos na sociedade. O Papa Negro, a função dele é criar caos na sociedade, para depois o Papa Branco aparecer com a solução, com a guarda do dia. Então, inclusive, irmãos, nós eu digo assim, cremos, nós os adventistas, que estuda esse ramo aqui, da questão das profecias, principalmente dos últimos dias, nós cremos que esse vírus, por exemplo, tem dedo dessa turma por aí, entende, irmão? Que trabalha nos bastidores, criando caos para o Papa Branco chegar com a solução.
e no fim de tudo Satanás é adorado. E Então dentro eles da trabalham solu- juntos. E dentro trabalham juntos, da solução trazer unidade, tudo favorecendo eles. favorecendo eles. Eles trabalham juntos, em É parceria. isso aí. Tem outra pergunta aqui, pastor, não sei se essa é possível respondê-la. É do nosso querido amigo Nelson Custódio. Eu não entendi direito, mas vou ler da maneira que ele escreveu. Esse atual recebeu o papado, certo? Apresentando o atual Papa, né? Seu pontifício na escuridão. Caiu um raio no Vaticano e corvos pegaram no ar as bombas que o papado soltou. Isso tem um significado? Irmão, olha só, a gente não tem todas as respostas, né? Mas houve isso realmente. Eu posso trazer no próximo vídeo, não trouxe hoje, não sabia que ia surgir essa pergunta, próximo estudo. Vocês, quando o Papa Francisco foi anunciado, no dia que ele foi eleito, saiu a fumacinha branca lá, tal, foi eleito. Aí ele foi anunciado pelo Carmelengo. Carmelengo é um papa, seria um papa temporário, sabe? Um líder ali que fica ali sendo o cabeça da igreja quando o papa anterior é deposto, como foi o Ratzinger, ou morre, aí a igreja não pode ficar sem líder. Aí rapidamente eles elegem um Carmelengo, que é a pessoa que fica sendo um papa interino por apenas um dia, coordenando ali a reunião deles para fazer um novo eleitor de um papa. Aí esse papa é eleito. Aí o Carmelengo vem, passa na frente com um símbolo católico, né, um objeto lá, e ele vem e anuncia. Vocês prestem atenção, eu tenho o vídeo. O vídeo oficial do Vaticano, quando o Francisco foi eleito e foi anunciado da sacada da Capela Sistina de São Pedro, lá ele foi anunciado, o Carmelengo, esse papa interino, ele passa e ele faz uma saudação a Lúcifer, para poder dizer assim, vamos apresentar o servo dele ao mundo. Vocês prestem atenção, eu tenho o vídeo, se vocês não têm, entra no YouTube e coloca lá o dia que Francisco é apresentado. Aí o Carmelengo, que é um cardeal oficial da Igreja Católica, ele passa, ele faz uma saudação a Lúcifer rapidamente, quando Francisco vem e aparece, e então ele é anunciado perante o mundo. Então essa descrição que o irmão deu aí, irmão, pode ter um significado? Tem, mas esse mundo aí deles é tão sinistro, é tão misterioso, é tão maquiavélico, é tão do mal, que a gente não sabe, né, explicar tudo. Mas eu creio sim, é como se fosse o inimigo ali, tá dizendo que isso aqui é meu filho, né, amado, né, em que me compraz, tentando repetir as palavras de Jesus quando foi batizado, e o Espírito Santo desceu sobre Cristo em forma de pomba, e Deus do céu falou, isso é meu filho amado em que me compraz. De repente, Lúcifer está dizendo essas palavras? Não sabemos, mas uma coisa é certa, as coisas em Roma, nada fica sem significado. Tudo tem um significado, tudo tem uma aplicação, porque eles têm uma agenda, eles têm tudo pautado para cumprir tudo na hora certa. Tá certo, irmão? Ok, nós temos uma outra pergunta aqui que nós vamos deixar para responder no próximo encontro também, pastor. Nosso tempo já se esgotou. É do nosso amigo Vamber, Israel. Os católicos dizem que a Bíblia deu autoridade à igreja. Na reforma, se alguém professar crer só na Bíblia e ignorar Ellen White, poderá batizar? Uma pergunta mais assim, do conhecimento interno histórico, exato, né? Exato. Entendeu? Profético, né? Aí seria assim, irmão. Por exemplo, para responder, seria assim nesse contexto, ó. Seria com a Bíblia, que inclusive Ellen White fala que a regra de nossa fé é a Bíblia, e eu concordo. Concordo e falo publicamente aqui. A regra de nossa fé é a Bíblia e tão somente a Bíblia. É a Bíblia e somente a Bíblia. Não precisamos do livro de Ellen White para apresentar como regra de nossa fé. A questão é o seguinte, está aqui em Apocalipse capítulo 12, o problema é que Ellen White está na Bíblia, entende? Aí Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz assim, então o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra contra os demais filhos dela, os filhos da igreja apostólica. São esses os que guardam os mandamentos de Jesus e guardam os mandamentos de Deus, Apocalipse 12, 17, e mantêm o testemunho de Jesus. Aí essa questão do testemunho de Jesus é onde é que entra o espírito de profecia, onde Apocalipse 19, 10 apresenta o espírito de profecia como o testemunho de Jesus. E aí a gente encontra aqui no 19:10, última parte, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então aí Ellen White entra aqui, percebe? Ellen White, não ela como si, mas os escritos dela. Então se Ellen White está dentro do contexto das qualidades da igreja de Deus, então os livros de Ellen White, tudo que ela escreveu, se não entra em choque com a Bíblia, então nós entendemos, assim como o livro de Isaías, que não entra em choque com a Bíblia, o livro de Jeremias, que não entra em choque com a Bíblia,
o livro de Daniel, de Judas, as cartas de Paulo, se não entra em choque com a Bíblia, então é inspirado por Deus. No caso, o que Ellen White escreveu a respeito de doutrina, mas de maneira especificamente falando, questão de alimentação, tem base bíblica? Tem, para ser vegetariano. Questão de vestuário, tem base bíblica? Para o homem e a mulher ter um vestuário decoroso? Tem. Questão dos 144 mil? Tem. Então, quando você vai para questão de política e vários outros demais assuntos, o casamento vitalício, aí Ellen White passa a fazer parte nesse contexto do testemunho de Jesus, do Espírito de Profecia. Aí, se na verdade eu descreio de Ellen White de forma genérica, geral, eu estou descrendo de uma das características da Igreja de Deus. Aí a igreja não pode batizar, o irmão compreende? Porque se a igreja batizar uma pessoa que descrê em Ellen White, a igreja estaria sancionando que a igreja não tem espírito de profecia. E quando nós vamos para 1 de Coríntios, capítulo 14, nós vamos ver que o maior de todos os dons, abaixo do amor, é o espírito de profecia. Então a igreja precisa de um profeta. Dentro desse contexto, Ellen White tem sua importância, porém os seus livros não estão acima da Bíblia, está abaixo da Bíblia. A Bíblia está em cima e os livros dela estão embaixo. Nós não somos como a Igreja Católica, que botamos o livro de Ellen White em cima e a Bíblia embaixo, jamais. A Bíblia, e somente a Bíblia, como ela mesma diz, está acima de tudo e de todos, e é a nossa regra de fé. Agora, o que Ellen White escreveu, nós cremos que é inspirado por Deus, cremos, porque ela preenche as condições proféticas. Agora, nem tudo que ela escreveu foi inspirado, e é por isso que ela mesma diz, o que eu não escrevi de forma inspirada por Deus, deixai de lado. Ou se eu escrevi alguma coisa que contradiz a Bíblia, deixa de lado. Então, é assim que a gente trata. Muito esclarecedor, pastor. E o irmão Carlos Pessoa aqui confirma, o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia. Exatamente. Bem aliado. Então, né? Quando Ellen White diz alguma coisa diferente da Bíblia, aconselho você que está me ouvindo, que é católico, evangélico, protestante, ou mesmo adventista ou reformista, se Ellen White diz alguma coisa diferente da Bíblia, deixa Ellen White de lado e fique com a Bíblia. Agora, se o que ela diz está em consonância com a Bíblia, então ouça o conselho dela. Tá bem, maravilhoso. Pastor, muito esclarecedor o estudo de hoje. Chegamos ao fim. Os irmãos aqui, os nossos amigos, agradecendo de uma maneira muito clara e objetiva o que foi explicado. Temos aqui 2 perguntas que será para o próximo encontro. E nós temos também aqui muitos pedidos de oração. Você que fez seu pedido pela família, pela sua renovação espiritual, para a sua comunhão com Deus, nós vamos neste momento orar, vamos falar com Deus. Eu peço que você também se ajoelhe e o pastor Wagner irá orar apresentando também o seu pedido no trono da graça do nosso Deus, ok? Então, não falte no próximo encontro para você receber também a resposta das perguntas que foram feitas, como também os esclarecimentos, que está ficando muito interessante os estudos. Vamos orar, pastor? Vamos orar, né? Vamos pedir a bênção de Deus para nós todos, especialmente aqueles que têm os seus pedidos especiais. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, louvamos-te, Senhor, agora e para sempre. Amém. Queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra tem nos esclarecido e nos orientado em meio, Senhor, a um mundo de escuridão e de confusão religiosa. Nos ajude, Pai querido, a ficar firme na tua palavra e fazer da Bíblia Sagrada, Senhor, a plataforma de segurança de nossa vida. Amém. Ajude-nos a entesourar as Sagradas Escrituras em nosso coração, Senhor. Pedimos também, por cada pedido de oração que os irmãos colocaram no chat, que o Teu Santo Espírito abençoe e visite aqueles que estão doentes, com a Covid ou com outra doença. Que o Senhor possa curá-los segundo a Tua vontade, que o Senhor possa restabelecer a saúde deles segundo a Tua vontade, Senhor. E o Senhor também abençoe aqueles que estão se preparando para o batismo, que eles, Senhor, venham cada vez mais ficarem convictos dessa decisão e dar um passo à frente sem medo, Senhor. Abençoe também aqueles que estão fracos na fé, que eles possam ser reavivados pelo Teu Santo Espírito e saber, Senhor, que o fim está próximo, que logo estaremos ouvindo aí, Senhor, a voz dos Teus anjos tocando trombeta no céu, também do próprio Jesus anunciando para nós o dia e a hora da Tua volta. Nos ajude, Senhor, a ter essa expectativa em nosso coração. Abençoe os lares que esse vídeo chegar, abençoe as famílias e liberte aqueles que estão nos erros teológicos, aqueles que estão, Senhor, desviados, aqueles que estão, Senhor, sendo enganados pelos seus líderes religiosos, que o Senhor liberte. Em quantos lares, em quantas famílias esse vídeo chegar, esse estudo alcançar, em nome de Jesus. Amém. Senhor.